Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, no Porquê Católico, nós vamos começar a falar sobre os 7 pecados capitais e as 7 virtudes opostas a esses pecados. Bom, pessoal, o primeiro pecado capital que a gente vai se tratar aqui é sobre a soberba, né, o orgulho, e a virtude oposta é a humildade. E para isso, eu peço para que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 até 8. Filipenses 2, versículos 5 até 8. Tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se e tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Essa parte de Filipenses vem nos dizer o quanto Jesus foi humilde. O quanto a humildade de Jesus era sobrenatural. Hoje, nos dias que a gente vive, encontrar humildade parecida é muito difícil, muito difícil. Eu não sei se é com o tempo ou se é como as coisas estão nos dias de hoje. Fato é que desde os tempos de Cristo, houve pessoas com coração duro, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. Isso acontece até os dias de hoje, né? Até o momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas ver a humildade de nosso Senhor Jesus, o como Ele nos ensinou essa humildade, né, na humanidade dele, porque Jesus se fez humano, Ele sendo Deus. E isso, olha que lindo essa parte. Ele estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Então pensa, Jesus sendo Deus e sendo tratado da forma que foi, né? Naquele tempo, as pessoas maltratavam, né, umas às outras, e Jesus foi muito maltratado. O que ele passou naquela cruz naquela época, era o tipo de morte mais vergonhosa que tinha. Então, ele foi muito maltratado. E ele, sendo Deus, não usou disso, né? E isso desde o momento do seu nascimento, né? Que ele nasceu e a primeira caminha dele era uma manjedoura, né? Era um coxo. Então, a humildade de Jesus é algo muito magnífico. Muito belo, muito belo. Em compensação, a soberba é a raiz de todos os pecados, né? O anjo decaído, ele sofreu tudo o que sofreu, né? Nesse decaimento dele por conta da soberba dele, né? Querendo se fazer como Deus, até superior a Deus, né? E isso acontece nos nossos dias de hoje, né? Quantas vezes nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Por isso que a gente tem que lutar muito firme contra isso, porque é um pecado muito grave. Muito grave. E no versículo 8, quando fala que abaixou-se, tornando-se obediente até a morte. Quando Adão e Eva
lá em Gênesis, né, eles desobedeceram uma ordem de Deus. Eles foram desobedientes. E Jesus foi obediente até a morte. Humilde e obediente. Nos nossos dias de hoje, o quão obediente nós somos, o quão humilde nós somos. São reflexões que a gente deve se fazer, né? Quando a gente não aceita a correção de alguém, quando a gente acha que a gente é melhor do que alguém. Tudo isso são exemplos de soberba, né? Lá em Mateus 23, convido você a abrir, 23:12, vai estar escrito assim: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, aquele que for exaltado, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Né? Porque quando a gente fala de humildade, não é buscar a humilhação, entendeu? Não é se colocar abaixo, no sentido de que as pessoas podem pisar em você. Não, porque isso também vai contra a dignidade humana. Mas se a humildade no sentido de valorizar a verdade, aquilo que é verdadeiro, né? Quais são os exemplos, né, as práticas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia de atitudes humildes? Aceitar a correção. Quando alguém corrige a gente, aceitar. Não ficar lutando contra isso, sabe? Para o reconhecimento da verdade. E o que é o reconhecimento dessa verdade? Entender que nosso Senhor, Ele é muito soberano a nós. Muito soberano a nós. Né? Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então, a gente deve lutar todos os dias da nossa vida contra os pecados capitais. A gente vai refletir sobre eles aqui, todos eles. E vamos refletir junto dos pecados as virtudes opostas. Hoje, nesse caso, né, a gente está falando da soberba, do orgulho, e a virtude oposta é a humildade. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é humilde? Você já parou para pensar nisso? Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Você é humilde? Reflita sobre isso. A gente tem que se fazer humilde, assim como nosso Senhor Jesus foi. A gente tem que se fazer humilde, assim como Maria foi, né? Ela que disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Eu tô aqui. Eis-me aqui. Me usa para essa finalidade, né? Então, a humildade de Maria também é muito louvável, muito louvável. E Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Olha que gesto humilde. Lavar os pés, ele se abaixou e lavou os pés. Lavou os pés daqueles que o abandonaram no momento de crucifixão, né? Lavou os pés de Pedro, lavou os pés de Tomé. Olha, Pedro que negou, Tomé que só acreditou depois que, né, que viu. Então, ele lavou os pés de todos com as suas imperfeições, todos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente também. Nós somos imperfeitos, né? Perfeito é só nosso Senhor Jesus. Nós somos imperfeitos, nós temos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, que a gente deve combater todos os dias. Mas a gente tem que entender que a gente precisa de reconhecer o nosso Senhor como nosso Salvador e reconhecer que Ele é o soberano em nossas vidas, né? E deixar a nossa soberba e o nosso orgulho de lado. Como eu disse, a soberba é a raiz, é a causa de todos os pecados. Santo Agostinho tinha uma frase muito bonita, que ele fala: onde há humildade, aí floresce a graça de Deus.
onde há a humildade, aí floresce a graça de Deus. Então, para que a graça de Deus aconteça nas nossas vidas, a gente precisa buscar a virtude da humildade. Eu espero, do fundo do meu coração, que todos os dias nós sejamos tocados por essa humildade de Cristo. E que o nosso coração seja manso e humilde como o dele. Que a gente possa usar do nosso Senhor Jesus como a nossa maior inspiração de humildade. Ele que tinha tudo para ser a pessoa mais poderosa do mundo e ele quis se fazer pequeno. Pequeno ao ponto de se colocar no pão para se encontrar com a gente todos os dias. Eu espero que vocês tenham aprendido comigo em mais esse programa. E eu espero você aqui no próximo Por que Católico?